fundador da maior empresa do Paraná, engenheiro agrônomo e presidente do Conselho Administrativo da Coamo, José Haroldo Galassini. Bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Que atitudes consideram como essenciais e determinantes em sua vida que ajudaram a conduzir uma trajetória de fundador e, na sequência, líder da maior empresa do Paraná? Porque hoje é a maior do Paraná. Hoje é a maior empresa do Paraná, de faturamento. E a que atribui tanto sucesso na sua personalidade para estar nessa liderança há tantos anos na Coamo? Bom, o cooperativismo é um sistema difícil de conduzir, porque depende da credibilidade do quadro social na sua cooperativa. Mas fazendo um trabalho sério, de honestidade e de um trabalho muito ligado a pequeno e médio e grande produtores, sem privilégios, de um e de outro preço, dá uma estabilidade importante. Então a gente tem essa credibilidade junto aos 32.400 cooperados. É muito importante isso e os volumes são muito grandes de produção. Então nós recebemos aí ano passado, a última safra, 8 milhões de toneladas, 8 milhões e pouco. E agora está previsto aí repetir isso, né? Mas temos aí problemas climáticos. Tivemos problema na safra de 23, 24, de soja, de milho e de trigo, que é as três principais. E esse ano está se repetindo soja, né? Uma quebra aí na nossa região, eu posso dizer, Paraná de 5% a 20%, Mato Grosso do Sul de 20% até 40%, e Santa Catarina menos, né? O sul do Paraná também é menos. Então isso prejudica porque tira a renda do produtor. Nós tivemos aí, vamos dizer, um faturamento significativo, apesar de tudo, 5% abaixo do ano anterior, né? Mas que deu bom resultado, né? Em função de que o cooperado estava muito bem, com muito produto estocado na própria Coamo. Então ele foi vendendo aquela qualidade, então aquilo que caiu de produção ele tinha estocado e vendido, ajudou muito. Então fizemos a assembleia no dia 11, né? Com um faturamento de 28 bilhões e 800 milhões, um resultado de 2 bilhões e pouco, né? 2 bilhões e 80 mais ou menos, e tirando os fundos para a capitalização da cooperativa, para atender o quadro social, enfim, com recursos e tudo mais, aí vai para o cooperado, né? Já foi para o cooperado, 694 milhões, assembleia dia 11, no dia 12 estava na conta dele 694 milhões, na proporção que ele entregou na cooperativa. Então aí tem de todos os valores, né? Vai ter o cooperado que maior recebeu, ele é do Mato Grosso do Sul, a origem dele é do Paraná, um grande produtor, né? 6 milhões e 800 e poucos mil reais de sobra. Depois de vender tudo no mercado, né? Teve mais desse resultado. E assim teve gente que teve 4, 3, 2, 1, e até pode não ter nada se ele não operou com a cooperativa, porque é na proporção que ele entrega a produção e que ele compra de adubos e insumos de modo geral. Então foi um ano, apesar de tudo, bom, né? E achamos que está indo por aí. Esse ano deve repetir o que aconteceu ano passado. Está havendo já quebra na produção, preços baixos. Tem gente que pergunta aí como é que vai ser o preço da soja. Não dá para assinar embaixo o que se fala, né? Porque o mercado é muito difícil de analisar. Mas temos um excedente mundial que tem prejudicado os preços aí no mercado mundial, principalmente da soja e também do milho. Então, tanto a soja quanto o milho, esses preços que estão aí no mercado no preço do dia, ele é favorável mais em função da industrialização e não de venda de grão. Venda de grão no mercado interno e externo dá um prejuízo aí de 3 a 7%. Mas a gente mantém esses preços por causa da industrialização. No caso da soja, Coamo tem 3 indústrias, né? Tem aqui em Campo Mourão, né? Aí tem óleo bruto, óleo refinado, margarina e outros produtos. E no Mato Grosso do Sul é óleo refinado, óleo bruto e óleo refinado.
E Paranaguá nós temos uma indústria de soja, que quando adquirimos o Porto de Paranaguá, tinha essa indústria, mantemos, e agora nós estamos estudando um projeto que foi aprovado na Assembleia, e aquele lá não tem refino, então lá vamos fazer óleo biodiesel, para mistura no óleo diesel, né? Segundo a lei do governo, que dá uma agregação de valor aí bastante significativa. Então é por aí, as coisas estão indo. O senhor está dizendo que se não fosse as indústrias, o preço da soja estaria mais baixo ainda. Estaria uns 6 a 10 reais aí mais baixo. E o preço está desagradando o produtor é por causa que tem excesso de produção no mundo? No mundo. Temos aí, eu não lembro agora de quantidade, mas alguns milhões de toneladas e uma redução da compra da China, que é o nosso maior cliente de grãos, né? Porque a China só compra grãos. Uma vez eu propus à China para fazer uma indústria, ela fazer uma indústria aqui no Paraná. Aí ela disse que não faz. Nós temos que fazer lá. Meio a meio governo, meio a empresa que faz a indústria lá. Né? Então, só compra grão. Então, o nosso mercado chinês de soja e de milho é de grão. E a perspectiva do preço, tem perspectiva de mudar esse preço ou não? Olha, com esse excedente de produção e com essa redução aí de compra desses grandes países, né, a gente não tem previsão. Mas tivemos aí uma seca significativa na Argentina, né, no Rio Grande do Sul, então tudo isso pode mudar, mas a gente tem que esperar, porque fazer previsão de preço a gente erra muito fácil, porque, por exemplo, essa política econômica americana, se o real desvalorizar muito e o dólar subir muito, o preço é maior. Só que é maior na venda da produção agrícola, das commodities agrícolas, e acaba sendo o aumento dos adubos e o custo de produção, né? Então é uma coisa assim que... Mas como a gente, tipo assim, faz o custo de produção em outubro, mais ou menos do ano, a produção é agora março, abril, então são duas épocas diferentes. Se o dólar subir, né, o preço pode melhorar. Mas temos que aguardar porque está bem estável assim os preços. Vamos aguardar. Doutor, e o curioso é que o produtor está descontente com o preço e o consumidor está descontente com o preço dos alimentos, que subiu. Pois é. O que está acontecendo? A situação do país está uma situação bastante difícil, né, por causa da inflação, e alimentos também tem sido preço muito alto. Mas é o mercado. Estamos aí vendo acontecer isso, mas talvez haja uma estabilidade. Pelo menos o governo está falando, né, em fazer algumas modificações de impostos, isso, daquilo, mas é difícil de mexer nisso. E alimento acabado sempre tem um custo maior. E o café subiu bastante, o que aconteceu? O café, falta de produção, né, produção baixa, e está subindo mais. Café é uma coisa que surpreendeu, né? Porque subiu muito. O nosso volume de café de recebimento do produtor é insignificante, porque foi embora o café com a geada de 75, mas nós adquirimos café principalmente em Minas Gerais, né? Piauí, mais é Minas Gerais, e aí chega aqui com preço alto, né? E agora, com a produção baixa, o café estourou de preço. E é uma coisa que o brasileiro consome muito, mas de repente melhora. Com relação ao mercado agropecuário, quais são os maiores desafios enfrentados pela Coamo para tornar a cooperativa como uma protagonista, né, nesse esforço de apoio ao produtor rural, cooperado? Isso inclui a finalização da produção, inserção do produto no mercado. A Coamo garante que toda a produção vai ter valor. Isso é o que levou a Coamo a industrializar, sair do commodity. Vamos dizer, a parte da industrialização, a gente sabe que o industrializar agrega valor. Então nós temos alimentos Coamo, por exemplo, nós fornecemos todos os estados do Brasil e alguns países da América Latina. Então é uma coisa que agrega valor e o cooperado já recebe no dia do preço da soja já essas margens, né? Então
ideia sempre foi industrializar. E a gente vai continuar fazendo isso. Nós tínhamos pouca industrialização do milho, aí fizemos a indústria de ração e agora vamos fazer o etanol do milho aqui em Campo Mourão, uma indústria de 1 bilhão e 700 milhões aproximadamente. E já está comprado os equipamentos e ela vai iniciar, já iniciou lá, preparar o terreno, né? É adiante da indústria de ração e fim de 26 estará pronto, então aí, e o etanol do milho tem dado aí um bom resultado no mercado, então vai melhorar aí o preço do milho. Mas o comportamento da Coamo em relação ao mercado, nós temos que praticar o mercado. Não podemos pagar mais, né, porque vai quebrar, dá prejuízo. E não podemos pagar menos, porque o cooperado vai se afastar. Se tem outro lugar mais caro, né? Então a gente acompanha o mercado, né? No fim do ano faz o balanço, sobrou, está aqui, 694 milhões, que sobrou, pagou todas as despesas, cobriu os fundos, né? Porque do tamanho que está a Coamo e do volume que o cooperado opera, precisa de muito capital de giro. Por exemplo, nós temos aí um conta corrente que compra a prazo e a prazo de safra, tudo junto, passa aí a média de 6 bilhões de reais. Isso precisa ter capital de giro, porque se for pegar dinheiro em banco e pagar juros aí de 12, 15%, não vai dar resultado nenhum. Se for vamos dizer, pedir para a empresa vender prazo de safra para a Coamo fornecer para o cooperado, ela vai botar o preço lá em cima também. Então é importante ela ter capital de giro, compra à vista, fornece aí com juro adequado, no juro do mercado, aí mercado agrícola, vamos dizer, né? E isso o cooperado tem um custo mais barato aí de produção. Doutor Haroldo, nos Estados Unidos o presidente Trump todo dia está assinando um decreto com taxações. Isso preocupa o agronegócio ou não atinge o setor? Olha, ainda não atingiu. Agora o que está atingindo mais o Brasil é o aço e o alumínio, né? 25% aí. O governo está falando de negociação. Dá a impressão que o governo americano, o presidente, ele está meio fazendo média com isso, né? Querendo capitalizar o país, tudo mais, né? Mas negociou, acho que com 2 países, eu acho que México e mais um país aí, né? Negociou a taxa lá. O Brasil está tentando negociar, né? O vice-presidente tem falado aí, para ver se a gente conseguia negociar, porque é uma taxa absurda, né? 25%. Brigando com a Europa inteira. Pois é, a Europa brigando também. Então acho que é um momento aí de estar assumindo o governo, quer manter, mas deve estabilizar. Eu acho que os Estados Unidos também Dependente, né? Ele tem que liderar o mundo, mas dentro do cabível. Se der prejuízo para todo mundo, vai se queimar lá de uma tal maneira. Interessante. Mas eu não vejo assim, por enquanto, prejuízo para o setor agrícola. Não se falou nada ainda, pudesse. Mas a gente se preocupa porque o custo de produção ele está bastante alto. Se nós não tivermos preços, como agora esse ano, né? Então tivemos aí uma perda no Paraná de 5% a 20%. Então tem que ter produtividade para ter lucro. E isso é muito ruim porque o produtor foi se descapitalizando, vendeu os estoques e agora precisa ter resultado. E isso é ruim, porque se o produtor descapitalizado também paga mais juros, né? E a gente se preocupa com isso. Esse olhar para o mundo, né, que traz essa informação para o produtor, como você está na Coamo, está em casa, fraco, assim. Essa evolução da Coamo, proporcionada ao longo de todos esses anos aí, sob sua liderança, ela tem uma notória expansão, tá? Crescendo, tanto em liquidez financeira como patrimonial, estrutural. Esse crescimento de capital financeiro também tem proporcionado consecutivamente maiores conquistas ao produtor associado da cooperativa. O cooperado sente no bolso esse impacto também das conquistas da Coamo, por exemplo.
Ele sente, né? Porque nós temos aí essa possibilidade de venda, prazo, assistência técnica, fazendo chegar todas as novas tecnologias. Hoje nós temos uma tecnologia na agricultura avançada. Eu diria até mais avançada que a americana, só que o americano tem umas coisas que eu falo brincando, né? Que a gente diz que Deus é brasileiro, só que o rio do Brasil ele fez correr do sul para Foz do Iguaçu, né? E o rio Mississippi corre do centro de produção para o mar, né? Então o frete lá de navio é muito barato, né? Favorece. Então você vê que e lá também ele tem a neve e não tem tantas doenças e pragas quanto nós temos aqui, né? Então é uma situação, só que eles têm uma produção, nós temos de 2 a alguns casos até 3 produção anual, só que custo, né? Tem uma preocupação maior. Mas o nosso produtor está bem avançado, está bem, vamos dizer, do ponto de vista técnico, temos 400 agrônomos no campo dando assistência, dos quais 30, 40 médicos veterinários, apesar de que a Coamo não tem, vamos dizer, proteína animal, de frango, de suínos, de boi, né? Mas nós temos uma fábrica de relação que vende toda a produção e vamos ampliar porque está necessitando aí e agregar valor para o cooperado, né? Então é um momento que a gente está indo bem, né? Mas a gente tem essas dificuldades todas aí, de acompanhar o mercado, porque são realmente momentos, né, de dificuldades. O Brasil tem essa dificuldade de ter rodovias, né, que é um custo de frete muito elevado, comparando até com os Estados Unidos, por exemplo. E não é fácil dizer, vamos fazer ferrovia agora. Fala, né? Esse dia começaram a falar muito que a Coamo tem lá em Maracaju o trilho dentro da Coamo passando lá. Aí parou a ferrovia, agora eles vão fazer. Já teve até anúncio de obra de ferrovia em Campo Mourão. Pois é. Aí eu falei, então eu vou botar uma cadeira e vou esperar sentado, porque é um investimento muito grande, né? O governo fala, mas para acontecer é difícil. Deixa eu falar uma pergunta. Copa Coamo, a bola vai rolar esse ano? Esse ano tem o Copa Coamo, né? É um evento que nós iniciamos aí lá atrás e podemos... era um ano sim, ano não, né? E ainda continua e agora nós bolamos aí a partir da última Copa o voleibol feminino. O Sul já tem 400 equipes treinando para fazer competição de mulheres, né? Então pegou bem ela. Então é um evento de esporte, é muito bem aceito em toda a Coamo e vai começar agora em abril e termina em julho, me parece. Então eu acho que hoje nós vamos ter uma reunião de lançamento do programa da Copa. Aliás, esse entrosamento, a Coamo não é só essa iniciativa, tem outras também. A Coamo tem uma presença significativa, né, em diversas regiões, com várias sucursais, um grande número de cooperados, muitos deles experimentam cada vez mais a presença do turismo rural. Na região teve importantes conquistas, 2 delas internacionais, caminhada internacional na natureza, passa pelas propriedades rurais, o caminho iniciático de Santiago de Compostela. A Coamo vê o turismo como um apoio também para o fortalecimento do setor rural. Como apoia essas iniciativas? Olha, nós até agora não nos envolvemos assim, mas apoiar, claro que a gente apoia uma iniciativa importante, mas não temos nenhum, porque a gente tem que trabalhar voltado para a classe social. É uma empresa que tem 32 mil sócios e não dá para estar desviando, né? Recursos para o setor que prejudica o associado e aí a gente tem problema. Mas apoiar, claro que apoia, e dentro daquilo que é possível, tem alguns programas que nós temos que eu até tenho falado para as entidades filantrópicas aí, algumas têm já verba, que a gente tem incentivos fiscais do governo. Aí a firma tem que fazer o pedido, né? Cidade Natal, por exemplo, Coamo, um apoiador. Também.
Mas aí, por exemplo, tem diversas entidades lá do Verdinho, lá do Menor, que tem recursos, né, e é um volume bastante grande, eu acho que chega a ponto de 3 a 4% do resultado, coisa assim. Então, não paga imposto e vai para as entidades aqui, né? Então, eu acho que as entidades devem se organizar, ver o que a lei fala, e daí a gente faz o pedido, a gente coloca lá e o governo dá esse incentivo aí. Eu acho que é uma boa. Quantos funcionários hoje a Coamo todo? Olha, assim nós temos 10.200, 10.500, né? Então, comparando com outras cooperativas que tem frango, suínos, coisa assim, tem mais mão de obra, né? Mas o nosso E essa questão de proteína animal na Coamo não pegou. Nós iniciamos um projeto de suínos, né? Para ver se cooperado, mas não pegou, tivemos que parar. Então são coisas que a gente faz de acordo com a necessidade do quadro social. Hoje limita-se, portanto, nessa exploração de áreas e que a Coamo já tem projeto, mas não vai para outras áreas, então. Por causa que não teria... É complexo, tem que ter uma tendência, né? O Oeste, por exemplo, tem uma tendência, propriedades pequenas, lá desenvolveu peixe, desenvolveu aves, suínos, né? E o que é importante. Mas nós aqui ficamos mais na parte industrial de grãos, né? E vários tipos de indústria. Vamos para a 13ª indústria de produtos agrícolas aí. Então é muito importante. Fundador da Coamo, maior empresa do Paraná, agora reconhecido pelo governo, né? Até o vice-governador repetiu. Engenheiro agrônomo, presidente do Conselho Administrativo da Coamo, José Araújo Galassino.